Agora, Eduardo Calheiros vai falar das bases da Cefaz, apresentar as APIs, a tecnologia da Cefaz. Salva de palmas. Bom dia, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de mostrar um pouquinho o que a gente tem lá na Secretaria da Fazenda. Bom, vou mostrar um pouco do cenário que a gente está lá em relação aos dados abertos. Acho que cerca de até um pouco mais de um ano atrás, talvez a gente nem pensasse em dados abertos lá, como distribuir esses dados. Vou mostrar um pouco assim de como a gente chegou até lá, a situação atual. Alguém conhece aqui, já ouviu falar NFE, Nota Fiscal Eletrônica, NFCE, Nota Fiscal Eletrônica? Então, hoje lá, no Brasil, a gente está migrando todas as notas fiscais e estão sendo migradas para formato eletrônico. Ou seja, quem compra hoje não é emitido mais em papel as notas fiscais, praticamente tudo eletronicamente. Então, a gente tem todos esses dados hoje, isso online na nossa base de dados. Alguém comprou agora no supermercado aqui, essa nota chega lá. Então, vou mostrar assim como é que a gente chegou nessa ideia de liberação de dados. Paralelamente a como a gente chegou lá, eu vou mostrar um pouquinho da história assim, do que Economiza Alagoas, que é a nossa plataforma de APIs de liberação de preços dessas notas fiscais. Alguém já ouviu falar do Economiza Alagoas? Então, a gente libera tanto uma página, quanto a página de consulta de preços, quanto um conjunto de APIs dessas notas fiscais. Mas eu vou falar um pouquinho da história, assim, como surgiu. Um pouquinho rápido, que o tempo é curto. Surgiu, mas em 2015, Alagoas, todo o Brasil já estava já tinha aderido à nota fiscal eletrônica e a NFCE, a do consumidor. Em 2015, o nosso secretário ele deu prioridade para a gente aderir ao NFCE. Alagoas já estava bem atrasado assim, em relação a outros estados, a maioria já tinha aderido. E eu com o colega Arthur ali, a gente foi convocado para ir para Aracaju para olhar o sistema deles lá, como é que eles tinham desenvolvido, para tentar trazer para cá. E até um dia antes eu nem sabia direito o que era NFCE também. Estava alocado em outro sistema, né? E comecei a olhar. E nessa viagem comecei também a me inteirar do projeto, de como era ele. E a gente foi de carro e na volta a gente começou a conversar sobre a nota fiscal eletrônica. E foi aí onde começou a surgir os insights lá Arthur conversando de o que é que a gente poderia fazer. Que aí eu fui me tocando do que essas notas representavam assim, tanto para o governo como para a população. Então a gente começou a surgir, o que a gente pode fazer com esses dados? A gente vai ter esses dados online, quer dizer, a gente pode distribuir isso para toda a população. Quem quiser consultar o preço de determinado produto, como existem outros sites aí diversos que fazem esse levantamento. Mas qual é a diferença? A maioria desses sites que existem aí, aplicativos, eles fazem, na maioria, por vezes, por amostra, por pesquisas. E a gente tem um dado real, a gente tem aquela venda. Então a gente começou a discutir isso na viagem de volta. Aí começou a subir outros insights, tipo, eu já tinha trabalhado no Procon uns anos atrás e a gente já tinha necessidade de saber esse levantamento de preço. O Procon hoje ele faz esse levantamento de preço. É só que a diferença, eles vão lá em loco e faz esse levantamento e divulga na página deles. Ao mesmo tempo começou a surgir outras ideias, tipo o levantamento da inflação do Brasil. O pessoal também faz o levantamento em loco, vão lá nos estabelecimentos consultar o preço para fazer o índice de inflação do Brasil. E com isso aí a gente não precisa mais o pessoal se deslocar. Então, essas ideias começaram a surgir, só que por enquanto tinham ficado ainda em stand-by, espera lá, porque como a gente não tinha aderido ainda, a gente não tinha dados ainda. Então, aquilo ficou em stand-by. Daqui, quem sabe, um ano, a gente comece a colocar todas as ideias que a gente tinha na prática, disponibilizar os dados. Então, teve que esperar esse tempo. Em fevereiro de 2016, dia 2 de fevereiro, foi a primeira nota da gente NFCE. E a partir daí começou a entrar dados.
Aí, quando foi mais ou menos lá em meados de 2016, eu comecei a levantar essa ideia, jogar assim para a administração mais alto nível, da possibilidade de a gente liberar esses dados para a população. Né? Fazer, na verdade, não tinha nem ideia ainda de uma API. A ideia era a gente fazer a Cefaz, disponibilizar uma página de consulta para que a população consultasse, botasse lá leite ninho e viesse onde está o preço mais barato. Só que aí surgiam uns questionamentos. Será que a Cefaz pode liberar esses dados? É legal isso? Então, ficou esse questionamento. E isso, assim, para mim foi uma água fria nas ideias, né? Que tipo, tem ideia de lançar e essa parte de legislação atrapalhou um pouco. Então, ficou lá, a ideia também continuou parada. Quando foi em novembro de 2016, ainda esse ano, né, 2016, o Paraná ele lançou um aplicativo, o Melhor Preço, eu acho o nome deles. Então ele lançou um aplicativo. E quando eu fui lá na reunião, aí, em novembro, mas aí só fui em fevereiro de 2017, eu fui em reunião, que tem reunião nacional, foi que eu soube desse aplicativo. E aí eu também fiquei todo empolgado de a gente fazer a mesma coisa, porque se já tinha uma jurisprudência, tipo, já tinha um estado que tinha liberado, e lá na conversa com o pessoal que desenvolveu lá do Paraná, eles já tinham consultado a PGE deles lá e eles deram um aval que não tinha nenhuma legalidade disso, que era uma coisa totalmente plausível de ser feita. Então, eles fizeram. Então, a primeira ideia também que eu tive lá foi, vamos conversar com o Paraná para tentar trazer o aplicativo deles para cá, para a gente. O aplicativo deles era desenvolvido pelo centro lá de tecnologia deles, não foi necessariamente pela Cefaz, foi pelo tipo ITEC deles lá. E eles desenvolveram e lançaram. Então, conversei, pode ser que a gente, conversando lá com o pessoal, pode ser que a gente disponibilize para os estados isso aí. Só que aí voltei com a ideia, então, vamos trazer, a empolgação foi grande, vamos montar um aplicativo desse aqui também. Só que quando a gente chegou aqui, aí comecei a pensar mais com calma, aí comecei a avaliar. Eles já tinham tanto para Android como para o iOS. Aí veio um problema. Quem vai manter esses aplicativos? Tudo bem, pode disponibilizar o código-fonte, mas quem vai dar manutenção? A Cefaz, a gente não tem, embora a gente tenha um corpo lá de pessoal bem capacitado, infraestrutura boa, talvez a melhor aqui de Alagoas, em termos de estrutura. Aí não tem pessoal, e também não é o foco da Cefaz ficar se preocupando em fazer aplicativo de preço, embora seja bom para a população, mas não é o foco da Cefaz. Então, aí veio a ideia, pensando, no lugar de fazer aplicativo, mesmo que seja trazendo de lá já um pré-feito, vamos disponibilizar uma API e deixe a comunidade, que é quem sabe fazer às vezes melhor o aplicativo, desenvolvedores, estudantes, empresas, fazer aplicativos. Então, a gente vai disponibilizar a API e o mercado que vai decidir qual é o melhor aplicativo, né? Quem fizer o melhor vai cair no gosto da gente como consumidor e adota aquele aplicativo. Então, ficou a ideia também, vamos fazer com uma API. Mas, aí também a gente ficou naquela, tipo, a gente está abarrotado de coisas para fazer na Cefaz. Não tinha tempo de fazer essa API, que tipo, era uma coisa meio um plus que a gente poderia oferecer, né, para a população. Então, aí o Marcelo Malta, nosso chefe lá, ele começou a vir a ideia de fazer um hackathon. Aí ele lançou a ideia do primeira jornada de inovação. Assim, para quem a primeira fase foi para quem fizesse lançasse as melhores ideias. E lá foi lançada 4 ideias, uma delas foi o consulta de preço. Então, nesse hackathon, foi feito em julho, a gente lançou as APIs e teve no hackathon começou a sair os aplicativos. E no começo, a minha ideia da gente não era nem fazer o site. Quem quiser já pode ter acesso ali, www.cefaz.al.gov.br/economiza Alagoas. A ideia não era nem nascer o site, era só realmente disponibilizar a API. E no momento que eu estava desenvolvendo a API para a gente, para o hackathon, comecei a fazer umas paginazinhas para poder testar a API.
Então, foi quando surgiu a ideia, vamos lançar realmente também, juntamente com a API, um site específico da Cefaz. E já tinha existido, mas no contexto ali, a gente aí, no Hackathon, a gente lançou a API e o site. Então, isso deu muita visibilidade ao nosso evento lá de Jornada da Inovação. Teve mídia, Gazeta, SBT, todos os canais daqui de Alagoas foram lá. Então, um puxou o outro. Foi o lançamento do projeto Economiza Alagoas com o Hackathon. Então, deu muita assim, visibilidade e marketing, inclusive para o nosso evento do Hackathon. Então, a partir desse momento do Hackathon, foi que a gente entrou realmente nesse mundo do dados abertos. Por enquanto, a gente tem já um conjunto de APIs, vou mostrar daqui a pouco o que a gente já tem lá, e a gente está estudando outras coisas que possam ser lançadas lá. O que a gente tiver de dados que possam ser abertos, a gente vai lançar. Basta ter alguma necessidade assim da comunidade, se houver alguma... Por exemplo, esse ano a gente vai ter um novo Hackathon. Acho no meio do ano. Então, dependendo das ideias que surgirem, a gente vai liberar mais dados, né? Então, a gente precisa também, assim, nos diga assim, o que é que vocês precisam, né? Dando a viabilidade, a gente divulga esses dados, a gente tem a boa vontade de liberar esses dados abertos para a população. Então, foi assim mais ou menos que surgiu a nossa entrada da Cefaz dos dados abertos. Aqui eu vou continuar um pouquinho falando também do Economiza Alagoas, que assim, é a nossa API assim, mais consumida, né? Basicamente, ela engloba os dados que são emitidos através da NFE e da NFCE. Como falei, surgiu com a realização do Hackathon, dentro da primeira jornada de inovação lá do Cefaz, no ano passado. E a gente está querendo fazer isso com parte de um projeto maior da Cefaz, de disponibilizar dados de forma transparente. Então, isso é só um conjunto, mas como eu falei, surgindo outras necessidades que vêm, às vezes, da comunidade, da população, a gente pode liberar mais dados. O que é que composto hoje, assim, que chama do projeto Economiza Alagoas? A gente tem uma página web responsiva, que é esse endereço, e a gente já está fazendo ele na forma de uma nova forma de desenvolver aplicativos, que é PWA, Progressive Web Application. Por exemplo, hoje você não precisa necessariamente ter que fazer um aplicativo nativo, tanto para Android como iOS. Você fazendo uma página que atenda um conjunto de requisitos, você consegue praticamente simular um aplicativo nativo. Ele tem praticamente a mesma cara. Então, quem acessar hoje via via smartphone em nossa página, você vai tirando a barrinha do endereço, ele praticamente parece como um aplicativo. E alguns recursos, se você colocar ele com um ícone lá do seu navegador, quando você clica nele, ele praticamente esconde até a barra de navegação. Ele fica como se fosse um aplicativo. Aqui, pronto, aí é o endereço onde está a documentação da nossa API. Esse caso aí é só da Economiza Alagoas, do NFCE. E a gente pretende dividir aqui em 3 grupos de APIs. Seriam para consulta de preços, que já existe hoje. Quem quiser fazer consulta de preço de todos os produtos que são emitidos aqui, basta consultar a nossa API. Daqui a pouco eu mostro quais são essas. A gente também tem a ideia de lançar um conjunto de API para os órgãos públicos. Por exemplo, PROCON quer fazer o levantamento de preço. A ANP, a gente já conversou com a ANP uns 2 meses atrás, que é a Agência Nacional do Petróleo. Eles fazem também, eles têm um site deles que eles divulgam o preço do combustível em todo o Brasil. Em Alagoas, o contrato deles com o pessoal que faz essa coleta de dados, ele termina em julho. Então, eles já estão querendo que a partir de julho, ver se a gente fornece uma API para que eles não tenham que renovar esse contrato e acesso direto à nossa base de dados. A gente também já está conversando aqui com o pessoal da CEPLAG, Secretaria de Planejamento, para fazer o índice de preço daqui de Alagoas. O pessoal já está fazendo uma POC aí para avaliar os dados, né, para levantar o preço. E talvez, quem sabe, esse ano ainda, o próximo, toda a inflação de Alagoas, já não precisa o pessoal coletar dados em loco. Vai ser direto das notas.
Aí, com o FGV, eu conversei lá no ano passado com o evento Data Science, com um representante do FGV que veio aqui. Quando eu falei que a gente ia lançar uma API para consulta de preço, os olhos dele brilhou. Porque esse rapaz ainda faz a mesma coisa que o pessoal da CEPLAG faz, eles fazem também, vão em loco coletar dados. E rapaz, isso seria maravilhoso. Então, talvez aqui, com esse estudo que a gente está fazendo aqui, uma POC com a CEPLAG, talvez seja de modelo para a gente levar isso para um modelo nacional. Outras também é consultar a licitação para outros órgãos dos estados em que queiram validar o preço que estão nas licitações. Então, está aqui rapidinho, que já está acabando o tempo. Quais são as vantagens da API? Praticamente, para a gente é um custo zero, um pouco de trabalho, a gente faz uma API que disponibiliza a população. Disponibilizando a API, você propicia que diversos sites e aplicativos móveis façam uso daqueles dados. Tanto os dados lá da CEPLAG como aplicativos de geolocalização, de preços. Então, pronto, o pessoal do Paraná ele só tem um aplicativo que é deles. Aqui a gente já tem vários aplicativos. A gente já tem os aplicativos que foram lançados com o Hackathon. Já temos alguns aplicativos que já existiam, tipo o que custa, que é um pessoal lá do Rio Grande do Sul, eles já adaptaram, pelo menos a parte de Android deles, o aplicativo de Android, já estão utilizando nossa API. E está surgindo vários outros sites de estudo, pessoal da universidade que pede acesso para fazer estudos com esses dados. Diminuição do custo do Brasil, por exemplo, não precisa mais gastar recursos com pessoal para coletar dados. E outra coisa é fiscalização pela população. Quando você disponibiliza esses dados, automaticamente a população está fiscalizando. Então, pode ser para inflação, você compara preço entre estabelecimentos, você está fiscalizando. Então, você não está deixando que aumenta a inflação. E um ponto importante, fomento à economia. Aqui, um dos pontos que a gente também enxergou na deliberação da API foi fomentar a nossa economia. Hoje já estão surgindo umas startups aqui que já estão utilizando e a ideia é aumentar essa gama de possibilidades. Então, algumas considerações técnicas quanto à nossa API. São uma arquitetura REST, para quem entende aí desenvolvedor, é como se fosse links lá que você acessa via links via um URL, direto do navegador. São métodos POST, formato JSON, que é um formato aberto, texto simples, fácil de acesso. Embora seja aberto, a gente precisa ter um token de acesso. Então, toda requisição você precisa mandar um token de acesso, que é só uma chave que, assim, para a gente saber, tem um tipo de controle de quem precisa de quem está acessando. Mas é totalmente aberto, quem precisar só basta mandar um e-mail que a gente libera. O futuro, no caso da Economiza Alagoas, a gente já está lançando, provavelmente aí nos próximos dias, uma nova versão da API, mais detalhada, com mais recursos de consulta, tanto de produtos quanto por estabelecimento. Então, você pode fazer a sua lista de preços, cadastrar os seus produtos, sua feira que você quer, e fazer uma consulta na nossa API, e ele vai dizer qual é o estabelecimento que a sua feira está mais barata. Então, essa nova API vai facilitar ainda mais essa consulta. A gente tem intenção de fazer isso. A nossa experiência aqui de Alagoas, que aqui é pioneira, que nem outro estado ainda tem, é tentar unificar essa API nacionalmente. Ou seja, se você faz um aplicativo para cá, para Alagoas, basta você mudar talvez o domínio, que o formato é o mesmo, e você vai poder sair daqui para o Rio Grande do Sul, Amazonas, e o aplicativo vai funcionar baseado na mesma API. A gente já está em estudo, em conversa, se isso realmente vai vingar, né? Mas, assim, vai depender muito, assim, da experiência que a gente tem aqui, dos cases que surgem, para a gente, realmente, o pessoal enxergue que essa é a melhor. Porque alguns estados ainda estão reticentes. Alguns acham que isso é perigoso de lançar. Alguns estados até acham que,
até um pensamento egoísta, a gente vai liberar os dados, o pessoal vai ganhar dinheiro em cima da Cefaz, em cima do governo. Assim, a gente entende que isso não é um problema. Aqui a gente quer realmente que o pessoal ganhe dinheiro. Se a gente tem essa informação, por que segurar só para o egoísmo, né? Então a gente quer liberar para que realmente fomente a economia. Sim. Sim, mas é essa a forma de enxergar. O pessoal não enxerga, acha que vê um problema é imediatismo, né? Sim. Tanto é, se você discutir aqui, a gente vai lá várias vantagens. Parte de inflação, que você vai. Mas assim, não só da EPI de economiza, assim, focando na economiza, realmente assim, se trabalha com a parte de inflação, se você tiver a visão mais na frente, você vai fomentar a economia. Quantas startups a gente pode iniciar aqui que isso vai retornar na forma de impostos, né? Então, terminando aqui, acabou o tempo. Então a gente precisa. E aqui, para terminar, só vou dizer as nossas APIs que a gente tem lá. Toda a documentação está aqui, do que a gente tem hoje. Principalmente o pessoal que vai desenvolver no Hackathon aqui. Então a gente tem as APIs de consulta de preços, assim, eu agrupei em 4 grupos a consulta de preços, serviços para contribuintes, como ele quer fazer o que ele pode fazer? Consultar cadastro, os processos que ele tenha, os autos de infração, né? Então tem essas APIs que está tudo lá disponível. Nota fiscal cidadã, que são todo aquele nosso programa de cidadania. Tem as APIs para saber a sua pontuação, você tem lá, registrar a nota, tem várias APIs. E tem alguns que é uma coisa mais específica da gente, que é um serviço de RH, que é saber dados do funcionário, fazer aposentar, ele quer entrar na aposentadoria, e tem os métodos já provavelmente para isso. Então é uma coisa talvez mais interna. Talvez o maior foco aqui para desenvolvedores seja esses dois aqui. Consulta e talvez o cidadão também. Mas eu acho que o maior dos dois o peso é esse aqui, consulta de preços e contribuintes. Então, estou à vontade aí para quem quiser perguntar, mesmo seja agora ou mais tarde, vou estar por aqui. Obrigado, professor. Eu tenho uma pergunta. Boa, Eduardo. Mais nada, parabenizar a Cefaz e vocês. Especialmente, eu acho que Alagoas, ela passa a ser protagonista na questão de dados abertos, especificamente quando você coloca que Alagoas termina levando uma proposta nacional e um padrão nacional. Isso é extremamente importante, porque imagina nós que desenvolvemos software ter que fazer uma versão para cada estado. Então a ideia de vocês terem uma unificação, não só pegando essa experiência de levar como uma unificação nacional, é uma questão extremamente importante e eu parabenizo bastante vocês. Eu queria fazer só uma questão, tá? Eu já sou usuário, inclusive na minha apresentação vou usar na prática, vou apresentar como uma das fontes de dados abertos, mas a minha dúvida é o seguinte, é uma questão mais técnica. Você já está falando na versão nova e hoje tem controle de versionamento. Eu lembro que eu já tinha conversado com o Marcelo sobre isso, porque imagina, eu fiz um aplicativo hoje, então você lança uma nova versão amanhã, então a maioria das APIs, elas normalmente tem um controle de versão, ou seja, você diz, olha, estou usando a versão 1, e mesmo que saia uma versão 2, o meu programa não deixa de funcionar. Vocês estão planejando nesse lançamento de novas versões, contemplar um controle de versionamento para que na chamada da API eu diga qual é a versão que eu estou usando? Sim. Provavelmente vai seguir um padrão do tipo nome da API, tipo /v2 e o nome Então provavelmente vai ser um padrão como esse. Não vai depreciar a API antiga, vai deixar um tempo aí, talvez até que ninguém use mais, que com a API nova vai ser muito mais prático usar, o pessoal vai naturalmente querendo migrar para nova. Então, assim, não chegou ainda 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou talvez fique aí bastante tempo a API antiga, até notar, ninguém está usando mais, vamos matar. E a questão é só a nomenclatura, uma coisa bem fácil mesmo, uma coisa tipo V2, V3, V4, alguma coisa que vai surgindo. Você pergunta como consumidor, né? Parabéns pela sua participação. Obrigado. Realmente você está retornando um guarda
acesso, lá faz tempo até que eu não acesso lá o Nota Fiscal Cidadã. Sim. Nós temos que ter acesso a qualquer cupom fiscal, de uma nota fiscal de venda ao consumidor, que nós adquirimos um produto, no caso, como comprovante, caso nós percamos esse documento, porque lá na Nota Fiscal Cidadã, eu entro, você coloca o seu CPF, vai para lá e fica agregado a ele aquele número. Mas como é que isso evoluiu? Como é que está funcionando hoje? Sim, dentro da nossa página lá da Cefaz, tem uma parte específica da Nota Fiscal Cidadã, e quando você entra lá, se loga com o seu CPF, todas as notas que você entra com o CPF ficam lá. Aí você, como você falou, inclusive aconteceu comigo, perdi a nota fiscal, fui lá, consultei, e você consegue emitir, tanto ainda quem é cupom fiscal, quanto NFCE. Você basta entrar, se você colocou o CPF, entra lá, acho que consulta por período, acho que tem por período. Senão aí não, senão não tem como. Não tem, ajuda. Aí surgiu alguns casos assim, de alguém assim, que teoricamente, pelo direito do consumidor, o estabelecimento tem a obrigatoriedade, eu trabalhei um pouco no PROCON, sei um pouquinho de direito do consumidor. O estabelecimento é obrigado a lhe dar o cupom fiscal, a nota, né? Caso você perca, acho que até uns 6 meses, 1 ano. Mas muitas vezes se negam. Então, alguns já receberam alguns casos de gente querendo uma cópia da nota, né? Então, a gente vai lá e ajuda. Na boa vontade, a gente entrega, né, a nota. Mas no próprio site, você pode consultar suas notas. Está lá liberado. Imprimir. Sim, completamente. Como falei, algumas coisas a gente vai lançar API, um método lá, liberado de acordo talvez com a necessidade que vocês. Alguns dados, como você falou, talvez esteja sendo feito lá pelo pessoal da CEPLAG. A gente está disponibilizando já esses dados, uns dados bem mais abertos, que é como entre departamentos do próprio governo, a gente consegue liberar de uma forma mais ampla. Porque a gente não pode liberar coisas do tipo que você consiga determinar o faturamento de um contribuinte, que não a loja vai saber, senão saber. Então eu não posso liberar a quantidade, mas eu posso liberar uma coisa que seja mais aberta. A quantidade de venda por município, uma coisa totalmente que a gente pode liberar. Não está. Concordo absolutamente com o que você falou. Um dos problemas que a gente tem na Cefaz realmente assim, é porque isso não é, no meu caso, eu não posso ficar full time
pensando só em dados abertos. A gente tem dezenas de sistemas. Então, mais ideia que se eu pudesse ficar só nessa parte, eu ficaria realmente fazendo só isso aí. Nessa parte de liberar dados. Mas, infelizmente, assim, tu não tem gente suficiente para ficar integralmente pensando nisso. Mas uma ideia que eu dou, se você tem esse interesse em fazer isso, esse ano a gente vai lançar o segundo Jornada de Inovação. Ano passado, a primeira só foi para ideias do pessoal interno da secretaria. Esse ano a gente vai abrir para ideias de qualquer cidadão que queira dar ideia. Então, provavelmente, eu acho que em abril a gente vai lançar a jornada, vai abrir para a população lançar ideia. Então, se você está necessitando dessa ideia, quero uma API que fornecesse esses dados dessa forma aqui, para fazer um levantamento de estudo. Lança a ideia, se a sua ideia for assim, entre as melhores escolhidas for selecionada, a gente provavelmente vai fazer uma API para atender essa sua necessidade. Então, agora, como eu falei, o problema é só pessoal, tempo, e provavelmente a gente vai fazer assim, talvez por demanda, como na inovação, vai pegar as melhores ideias que surgirem, então vamos fazer ideias para atender vamos fazer as APIs para atender a essas ideias do Hackathon. Então, mas como eu falei, o problema é que a gente está lá é só questão de tempo e pessoal disponível para fazer isso. Obrigado. A minha pergunta, na verdade, eu contemplo a dele, a gente tem uma demanda lá, principalmente na área da inovação. Nós gostaríamos de ter uma ideia, né, de qual o potencial econômico e como é que a tecnologia e a inovação está distribuída no Estado. E o acesso já existe, na verdade, os dados já existem, ele não está disponível, que é o CNPJ. Acredito que se a CEPAI já disponibilizar na API o CNPJ das empresas, já ajudaria pelo menos nós a tentarmos chegar próximo a uma solução dessa que foi falada. Mas está lá, saiu o CNPJ, sim. Não, nessa que já está hoje, já existe. CNPJ, endereço completo, informa até a geolocalização, tem várias. Só para complementar, então, em tese, eu teria o CNPJ de todas as empresas alagoanas, né, ainda nesse Sim. Sim, a gente tem uma específica, tipo, você quer saber alguns dados do contribuinte, tem uma API, um método específico, você consulta dados do contribuinte, passa o CNPJ e retorna alguns dados. Endereço, a situação cadastral dele, está aberta, fechada. Então, esse aí a gente tem acesso. Eu gostaria de um local que a gente pudesse ter acesso aos CNPJ, por exemplo. Aí tem o CNPJ das indústrias também. Deixa eu ajudar. A Receita Federal, ela abriu a cerca de 2 meses. O cadastro de CNPJ no Brasil. Está lá no dado do BR. Você quer ver? Só tem um detalhe. Ela abriu com algumas restrições referentes aos dados dos sócios. Isso é o que a comunidade está mais brigando. Porque a comunidade tem que abaixo do CNPJ não precisa de quatro sociedades das empresas. Mas hoje, a CEPAI, aquilo que já tem, mas quando você tem a base completa, vai lá no dado do BR, você vai encontrar exatamente o que você quer. Já está lá, beleza? Mas a consulta de preço ela também libera, além dos preços, onde está tanto o CNPJ, acho que a CEAL e o endereço, vários dados. De contribuinte? Sim, uma relação completa. Ah, sim, a lista completa, A gente só tem, assim, consulta individual, né? Obrigado. Eu consultei rapidamente aqui pelo telefone a page de vocês. Aí eu vi lá o produto, a descrição. Sim, ok. Sim. O que o rapaz falou, de você saber quanto vem determinado produto. Né? Aí abre esse curso agora. Acredito que você faz de algum modo para classificar o produto, para ter um local que possa agrupar. Refrigerante, por exemplo, então, você tem copo. Mas eu tenho a roupa vendida por N empresas,
Aí tem essa barreira para ser ultrapassada aí, né? Alguém já faz esse trabalho. Esse é um problema sério, assim, não é só da Alagoas, é do projeto mesmo, que é, quando ele informa a descrição é da forma que o contribuinte lá quer descrever. Então, por exemplo, se ele quer, tem um problema, quer fazer cerveja antártica, tem uns que botam cerveja antártica, outro serve ponto Antártica, outro serve Antártica. Então, todas as combinações possíveis, isso é difícil. Aí é complicado fazer para a descrição. Uma outra forma é pelo código de barras. Mas tem outro problema. Muita gente informa o código de barra errado. Então, assim, é um processo que realmente é um projeto nacional, está tentando, com o tempo, validar para tornar a informação mais precisa. Por exemplo, já peguei, se você consultar a nossa consulta de combustível, para gasolina comum lá, pode sair óleo diesel, álcool, já encontrei até cerveja. O pessoal pega, vende cerveja e coloca o código de gasolina. Então, aí algumas coisas não existem no próprio projeto, na autorização da nota, não existem algumas validações. Mas, assim, não, tem que colocar, é obrigatório, o código da NP é obrigatório. Não, pelo menos Alagoas aqui a gente obriga ele a colocar. Então, não, porque o EAN é código de barras, né? Aí combustível não tem código de barras, né? Mas na API que ele retorna é EAN e descrição, certo? O NCM e NCM, aí na nova versão a gente vai colocar o NP, código NP. O código NP. Só aí o problema é que esse é o problema que não é às vezes é preocupação da gente informar, que o pessoal pensa que a Cefaz está informando os dados errados. O problema é na origem lá, eles autorizam a nota com todos os errados. Então, assim, mas com o tempo a gente está tentando, assim, um projeto, é um esforço nacional de aprimorar esses dados aí.